Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para falarmos um pouco sobre um tema muito importante para o tempo em que nós estamos vivendo, que trata-se sobre família. E dentro desse tema nós queremos trazer uma abordagem um pouco sobre adolescentes e jovens. E entendemos, portanto, que o maior desafio dentro do relacionamento familiar está justamente na criação de filhos, né? E nós queremos começar essa ministração dizendo que estamos aqui para tomar o reino. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Então, quer nós gostamos ou não, quer nós aceitamos ou não, quer creiamos ou não, nós estamos vivendo um momento de batalha espiritual. E essa batalha começou justamente quando Jesus estabeleceu a sua igreja na terra dos viventes, aproximadamente 2000 anos atrás. E quando é que essa batalha vai terminar? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, nós temos a resposta. Lá está escrito o seguinte: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando tiver vencido todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então nós entendemos que enquanto nós estamos aqui, nós estamos envolvidos nessa guerra, estamos envolvidos nessa batalha espiritual. E Deus é um homem de guerra. Isso está muito claro e muito revelado em Êxodo capítulo 15, versículo 3, que está escrito: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Ainda no livro de Números, no capítulo 21, versículo 14, está escrito o seguinte: porque se diz nos livros das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá e os vales de Arnon. Isso significa dizer que o nosso Deus tem um livro de guerra e ele anota todas as nossas batalhas aqui na terra e através das nossas vidas o Senhor vence todas essas batalhas. Agora nós precisamos entender no meio de tudo isso quem nós éramos e de onde o Senhor nos tirou. Então, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 21, diz que nós éramos servos de Faraó no Egito, porém de lá o Senhor nos tirou com poderosa mão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele nos deixou revelado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Jesus Cristo, portanto, nos libertou. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 2, ele deixou registrado o seguinte: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Portanto, nós entendemos que nós estamos hoje no reino de Deus, não porque as instituições humanas, históricas, culturais, ou até mesmo a familiaridade nos trouxeram para cá. Absolutamente não, muito pelo contrário. Todas essas forças estão convergidas, elas estão unidas para nos levar para bem longe de Deus. Mas nós estamos aqui hoje, na presença do nosso Deus, porque o Deus que intervém na história, interveio ao nosso favor e nos tirou da violência, nos tirou da prostituição, nos tirou da promiscuidade, nos tirou da lama, nos tirou da religiosidade com mão poderosa, rebentando todas essas fortalezas, esse império das trevas, e nos trouxe para a sua presença. De maneira que em João, no capítulo 15, versículo 7, está escrito que ele, não fomos nós que escolhemos a ele, pelo contrário, ele nos escolheu e nos designou para que possamos ir e dar fruto, e o nosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedimos ao Pai, em nome de Jesus, nos seja concedido. E dentro de toda essa condição, dentro de toda essa capacitação, o Senhor então colocou sobre as nossas vidas a sua própria unção, o que está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, esta missão de resgate, o Senhor nos comissionou para isso.
E assim, amados, nós somos guerreiros de Jesus Cristo. E dessa maneira, nós somos a geração forte, geração eleita. Nós somos os mais temidos guerreiros de toda a face da terra. Porque nós não lutamos com armas humanas, nós não lutamos com armas culturais, governamentais, denominacionais, mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Nós lutamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E dessa maneira, nós não tememos absolutamente nada. Não importa de que maneira o mundo está caminhando. Não importa o que vai acontecer no futuro. O que importa é que aqueles que têm intimidade com Deus, esses verdadeiramente habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, conforme nos revela no Salmo 91. E por isso, nós não temos medo de absolutamente nada, porque o Senhor é a nossa retaguarda. Amados, nós fomos designados para isso. Nós fomos treinados para isso. Nós nascemos para isso, para vencer. Portanto, nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado. Nós estamos passando uma das maiores crises que a humanidade pode ter passado em todo o seu tempo de existência. Nós estamos vivendo em uma crise aguda, uma crise agônica, uma crise endêmica, uma crise sistêmica, e que somente os fortes prevalecerão no meio de toda essa crise. Sem contar pandemia, a crise de credibilidade, a crise familiar, a crise moral, e apenas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses estão preparados para vencerem toda essa adversidade. Então nós estamos vivendo aqui um apartheid social. Muito bem lembrado o saudoso Benito de Paula, né, do Brasil, um cantor, que ele declarava o seguinte: tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Por outro lado, nós percebemos que também o saudoso Jair Rodrigues, através da letra de Geraldo Sodré, ele declarava: prepare o teu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Então veja que nós estamos no apartheid. Nós estamos, de um lado, com pessoas que acham que está tudo bem, que o mundo está uma maravilha, que tudo vai dar certo. Por outro lado, nós vemos uma crueza, e dentro dessa crueza, aqueles que não estão preparados, eles sofrem e sofrem muito. E como nós queremos falar um pouco sobre o relacionamento familiar voltado mais para os jovens, a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. O que nós lamentamos, e lamentamos profundamente, é que muitos pais, nesse século que nós estamos vivendo, século 21, eles não têm condições, ele não tem estrutura para gerar e para criar filhos. Hoje está muito parecido. Há filhos que parecem pais, pais que parecem filhos. Hoje, pastores parecem líderes, empresários parecem que são gestores, políticos parecem que são pessoas humanas. Então nós vemos aí uma verdadeira esquizofrenia social, trazendo um distúrbio com muitas pessoas despreparadas para o dia a dia, para os desafios que a malignidade nos oferece para estarmos vencendo tudo isso. E aí nós entendemos que criar filhos, gerar filhos, é um dos maiores desafios que nós temos no seio familiar. A palavra do Senhor nos deixa muito claro, em Jó, no capítulo 9, versículo 24, que o mundo está entregue aos perversos. O apóstolo Paulo também, dentro de uma visão apocalíptica, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele deixou registrado o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele relata pelo menos 18 adjetivos porque os dias serão difíceis, porque os homens da sociedade contemporânea tornariam esses dias difíceis. Então ele diz que os homens serão
egoístas, jactanciosos, implacáveis, blasfemadores, filhos desobedientes aos pais, irreverentes, e ali nós temos então 18 adjetivos, a sociedade do 666. Então o comportamento social dos últimos dias tornariam os dias muito difíceis. E aí também em Abacuque, no capítulo 2, versículo 13, está registrado que as nações elas caminham para a incineração. Elas caminham para o fogo, e por isso nós não podemos nos enganar, que a palavra de Deus, ela se cumpre e ela está seguindo o seu curso. Ela está seguindo a sua trajetória. E nós que estudamos a palavra de Deus, nós que cremos na palavra de Deus, não temos nenhuma outra opção a não ser estarmos preparados. Então veja, amados, nós estamos vivendo um momento em que nós não temos modelos sociais em que nós podemos segui-los. Veja que no século XXI, os influenciadores digitais, os modelos sociais, as ondas das redes sociais que se apresentam aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, são pessoas que não têm compromisso com o Espírito Santo de Deus. Nós percebemos que no mês de junho de 2017, Kaká, um futebolista brasileiro, ele tinha ali 60 milhões de seguidores. Mas por que as pessoas estavam ali seguindo Kaká? Porque achavam ele o máximo. Não por ser um homem de Deus. Nós acreditamos até que ele é um homem de Deus, um homem convertido, mas o valor em que as pessoas estavam seguindo é porque ele era o máximo, ele era o cara, né? O grande futebolista. Mas trazendo para a questão atual, para a questão que nós estamos vivendo hoje, vamos pegar aqui alguns dados desse primeiro semestre de 2020. Em primeiro lugar nas redes sociais está a cantora Ariana Grande. Essa cantora ela tem 190 milhões de seguidores. Depois, em segundo lugar, vem a cantora Billie Eilish, uma menina apenas de 18 anos de idade, né, que faz parte também dessa geração Z. Ela tem 64 milhões de seguidores. Em terceiro lugar, nós temos a cantora também Dua Lipa. Ela tem 47 milhões de seguidores. E no Brasil nós temos aí o Felipe Neto, né, com quase 40 milhões de seguidores. Aí a grande pergunta é, o que estas pessoas jovens, com essa gama, com essa popularidade, está transmitindo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, além de exibir os seus corpos? Então, o que nós entendemos é que existem pessoas por trás. Colocaram essas pessoas nessas posições. Pessoas que saíram do nada. Pessoas que do dia para a noite se tornaram famosas. E hoje elas levam milhões de pessoas seguindo, admirando, como elas fossem verdadeiros deuses, sendo adorado por jovens e por adolescentes. E aí está o nosso desafio como pais. A geração que nós estamos preparando é a geração que haverá de herdar a terra. Pois nós estamos vivendo essa geração Z. Isto é o que a juventude está ouvindo. Quais é o estilo das músicas que a juventude está ouvindo através desses que eles estão seguindo? É uma juventude que não quer saber de trabalhar, é uma juventude que quer tudo fácil, é uma juventude que quer tudo na boca. O que essas pessoas estão oferecendo, além dos seus corpos? Estão oferecendo cabelos pintados, estão oferecendo tatuagens, estão oferecendo, o que mais que elas estão oferecendo? Estão oferecendo uma vida desregrada, sinais da nova ordem mundial, de Baphomet, sinais da nova era, e os nossos jovens estão, infelizmente, na sua grande maioria, desnorteados, estão perdidos mesmo, sem formação, sem tradição. Jovens que não têm o hábito de ler um livro, jovens que não sabem interpretar um texto. E aí a nossa pergunta é,
o seu filho, ele tem condição, capacitação. Pai, eu estou falando agora com você. Ele tem capacitação para ser inserido num processo seletivo e ali com 20, 30, 40, 50 pessoas ele ganhar esse processo seletivo? Ou será que ele está esperando que o papai ou que a mamãe arrume um jeito na sua empresa, ou arrume uma vaga através de um amigo, mande um currículo e fale, olha, empregue aí o meu filho, ele é o meu filho, arrume aí uma vaga para ele. Amados, nós queremos deixar muito claro que tartarugas não sobem em árvores. Se elas estão lá, alguém as colocou naquela posição. Então, muito lamentável. Hoje, os pais que facilitam tudo para os filhos. E não só isso, eles envolvem os filhos nesse mundo tecnológico. Eles envolvem os seus filhos, dão celulares caros, caríssimos, e não acompanham aquilo que os seus filhos estão seguindo nas redes sociais. Não sabe a que nível os seus filhos estão se comprometendo com esses modelos sociais que a Bíblia chamam de filhos estranhos. Eu quero te dizer nesta hora que a grande culpa da geração que está aí, essa geração Z, é nossa, é dos pais, que não obedecemos o mandamento bíblico. Ensina a criança no caminho em que deve andar, na palavra de Deus, mas nós preferimos colocar os nossos filhos diante de um aparelho de televisão e assistir aqueles mais desregrados bonecos, desenhos animados, carregados de feitiçaria, de heresias, de blasfêmia, e nós estamos formatando no nosso filho uma geração de inconsequentes, de irresponsáveis, a ponto de ter muitos filhos hoje dentro dos lares que nem a sua cama arrumam quando levanta, o prato não tira da mesa, quer tudo pronto, e se o seu desejo não é satisfeito, então ele fica nervoso, fica irado, e papai e mamãe, para querer eliminar esse peso da culpa, enche-os de presente, viagens internacionais, festas de aniversário e uma série de outros privilégios. Premiação por ter passado de ano, por ter tirado uma nota boa. Não se premia alguém que tem que fazer a sua responsabilidade. Obrigação do filho é tirar nota boa. Obrigação do filho é passar de ano. Não se dá presente por causa dessas coisas, senão você está incutindo na alma do seu filho que ele precisa ser premiado por aquilo que ele é obrigado a fazer. Premiação se concede naquilo que ele excede, naquilo que ele rompe, naquilo que ele se destaca, e não para agradar e para bajular. Eu quero dizer a você que essa geração que nós estamos vivendo é uma geração e que está pegando um mundo na sua mais terrível consequência, na sua mais terrível história. E para que momento estamos preparando os nossos filhos? Para que momento estamos preparando os nossos filhos? Uma condição política totalmente desregrada. Aqueles políticos que estão dentro dos parlamentos estão usando da corrupção, estão usando da mentira, estão usando do roubo, da ladoagem. Certamente eles aprenderam isso dentro do lar. Eles tiveram pais que, ao invés de ensinar o caminho da justiça, ensinaram que o crime vale a pena. Ensinaram que o roubo, a ladoagem, a corrupção compensam. E o seu filho, o que está fazendo nesse tempo? Qual é o segmento que você está introduzindo o seu filho? Você está interagindo junto com ele? Ou você está esperando o seu filho crescer e dizer, segundo a psicologia moderna, que você não pode bater, que você não pode ser duro, você tem que levar para o psicólogo e você enche de presente e você toma todo cuidado? Eu quero dizer, você pai, você mãe, depois quando você estiver chorando, não venha reclamar a Deus e falar, Senhor, onde foi que eu errei? O Senhor já te diz de antemão, em tudo
você foi negligente, você não amou seu filho, porque você facilitou, você deu um celular para ele e você permitiu que ele entrasse nesse mundo virtual e não criasse em si a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de formar um homem de bem para a sociedade, para o mundo em que nós vivemos. Você, pai e mãe, tem a responsabilidade de formar um excelente marido para que depois a sua futura nora não venha chorar desgosto, tenha o seu lar destruído por causa de um irresponsável, que não quer saber de trabalhar, que não tem responsabilidade, que compra e não paga, que trapaça, que mente, que faz uma série de coisas erradas, trazendo aí uma rebelião na escola, estabelecimentos de ensino, em relação às autoridades, não para em emprego, não suporta a pressão. Por quê? Porque não foram treinados dentro de casa. Em Gênesis, no capítulo 22, nós percebemos Abraão ali obedecendo o mandamento do Senhor. O Senhor disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho a quem ama, e oferece-o a mim no monte Moriá. E Abraão, durante 3 dias, não titubeou. Ele pegou a lenha, colocou sobre Isaque. Ele tomou nas suas mãos o fogo e o cutelo, o instrumento para o sacrifício. Mas a lenha colocou sobre Isaque. Então quer dizer, Isaque teve que carregar o peso. É claro que Isaque tipifica a pessoa de Jesus Cristo, que no outeiro do Calvário, ele transportou o peso, ele transportou o fardo, para que você não sofra a destruição da malignidade desse tempo. Mas ali, não demole para o seu filho, não coloque uma empregada à disposição dele. Ele tem que lavar a sua roupa, ele tem que tirar a sua cama, ele tem que limpar o banheiro, a casa de banho, a casa. Ele tem que ser um bom marido para o futuro. Ele tem que ser um excelente empresário lançado na sociedade. Se ele entrar na política, ainda que todos estejam roubando, ele será um homem honesto, honrado, fazendo toda a diferença. Lamentável, nós vemos no Brasil um Supremo Tribunal Federal, onde os seus ministros ali estão totalmente desregrados, perderam a admiração. O povo brasileiro não os considera como ministro. Por quê? Porque são tantas coisas erradas, são tantas falcatruas, colocando bandidos em liberdade. São homens que estão ali no poder para destruir uma nação. Um Congresso Nacional, na sua maioria, pessoas irresponsáveis que estão buscando ali uma oportunidade para ficar bem, ainda associado com uma mídia altamente manipuladora, uma mídia partidária, uma mídia mentirosa, e levando aqueles homens de bem a gemer durante o curso da sua vida e lhe tirando o direito básico, que é a liberdade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, levante uma geração forte. Josué foi a próxima geração que veio depois de Moisés. Moisés foi a geração do pastoreio. Moisés foi a geração do coração grande. Moisés foi a geração da mansidão. Mas o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da geração da conquista. Dispõe-te, transpõe o Jordão, leve esse povo a tomar posse da terra prometida. A geração que nós estamos vivendo é uma geração de guerreiros, uma geração de valentes, uma geração em que vai fazer herdar o povo que o Senhor tem nos dado para os anéis celestiais, para os ares celestiais. E eu quero te dizer que o céu não será o mesmo sem você. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Diz em Salmos 119, versículo 9. A resposta vem logo em seguida, meditando na palavra do Senhor. Jovem, você não tem que ser parecido com um homossexual. Você não tem que ser parecido com um efeminado. Você não tem que ser parecido com uma pessoa toda tatuada. Você tem que ser parecido com Jesus Cristo. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Por isso, tome vergonha. Tome posicionamento, estude a palavra de Deus. É o único instrumento que você vai seguir por o caminho do Senhor.
Em João capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus está dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não são as horas que você fica no Facebook, não é a tecnologia, não é as horas que você fica diante de um programa de televisão que vai te preparar para a vida, mas é a palavra de Deus. Veja que Bill Gates, Steve Jobs, os grandes, os gigantes da área tecnológica, eles criaram seus filhos longe dos aparelhos celulares, longe da tecnologia. Sabe por quê? Eles sabiam muito bem que esses artifícios da tecnologia, da modernidade, emburrece, deixa as pessoas alienadas, burras. E se esses gigantes, tanto Bill Gates como o falecido Steve Jobs, eles criaram seus filhos sem a tecnologia, então nós temos aí um grande exemplo para estar estabelecendo aos nossos filhos. O jovem adolescente que é criado nesse mover tecnológico, eles serão burros do futuro. Eles serão aquelas pessoas sem mentalidade reflexiva, sem capacidade de interpretação, porque está tudo ali facilitado. Por isso, eu quero te dizer nesta hora que você só tem uma opção: estudar a palavra de Deus. E aqui eu lanço o desafio. Se você não estudar pelo menos 10 capítulos da Bíblia por dia, você já está em fraqueza espiritual. Receba com todo amor essa minha exortação, mas você tem a responsabilidade diante de Deus, diante da família, diante da sociedade, estudar o mínimo 10 capítulos da Bíblia por dia. Ah, bispo, mas eu não entendo. Eu não estou perguntando se você vai entender ou não. Estude e peça orientação ao Senhor e o Espírito Santo vai te iluminar. Ele vai te conduzir a partir do momento que Deus perceber que você está perseverando. Agora, não vai ser diante de um canal de televisão que você vai ter a sua vida resolvida. Não é assistindo filmes na internet que você vai ter solução da sua vida. Você será preparado, mas você só pode ser preparado para o tempo em que nós estamos vivendo se você realmente tomar uma posição em Deus. Agora, se você disser, mas eu trabalho muito, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma série de coisas e eu não posso ler a Bíblia, aí eu quero te dizer com todo lamento, sinto muito, mas você colocou na sua vida projetos mais importantes do que a palavra de Deus. Então, nesses termos, não há então o que se reclamar, não há então o que exortar. Mas se você quiser realmente estar preparado para o futuro, se você quiser agradar a Deus, comece nesse conselho. Ah, mas como é que eu começo? Por onde eu começo? Vá de Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia tem 66 livros, tem 31.104 versículos, 1.189 capítulos. Você escolhe. Se quiser, você pode começar também em Mateus. O que não pode é passar dias, passar semana, meses e você dizer, eu não estou estudando a Bíblia. Eu vivo apenas de cultos, eu vivo apenas de ministrações, eu ouço uma ministração da internet. Você que tem essa prática está em fraqueza espiritual. Mas em nome de Jesus, eu creio que a partir de agora, Deus está te dando uma grande oportunidade para aproveitar o momento que você está em casa, não para fazer festa, não para ficar comendo, não para ficar engordando, mas para você se santificar, verdadeiro culto ao Senhor. Palavra de Deus, oração e que Deus te abençoe. Com essa palavra, eu quero dizer a você, Deus tem nos trazido aqui para a África. Estamos aqui em Moçambique, já estamos indo para o 6º ano. As dificuldades têm sido grandes, mas graças ao bom Deus que Ele tem nos conduzido em vitória nessa terra. É uma terra maravilhosa. Aqui em Moçambique, muitas vidas estão sendo transformadas através da palavra de Deus. Por isso, a vitória está reservada para aqueles que se posicionam em Cristo. A minha oração, o meu desejo e a minha exortação para a tua vida é essa, que você tome uma posição a partir de agora e nessa condição o Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda. Deus abençoe a ti,
a sua família e Deus prospere as obras das tuas mãos, desde que você esteja posicionado em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Em nome de Jesus, amém.